Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a PPRJ. Professor Magno Assis aqui, ó, PPRJ, com as apostas finais. Deixa eu só ver a altura aqui, tá bom. Conhecido também como Vale Tudo. Parto da premissa que você já estudou e isso aqui é só uma revisão. Então, se você estiver achando que está muito rápido, pode ser que faltou alguma coisa no seu estudo aí, beleza? Ou coloca na velocidade mais lenta, porque às vezes eu falo mais rápido porque eu tô naquele afã de te passar o maior conteúdo no menor tempo possível. Temos aqui 60 minutos para discorrer sobre os assuntos que eu acho que vai ter mais chance de estar na sua prova. E já de antemão aí, eu peço que você que não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público e também não esqueça de deixar o seu joinha, o like ajuda bastante, comente aqui embaixo quais são as suas expectativas para a prova. Ou deixe só um joinha aí nos comentários também, dá um joinha nos comentários, ajuda a continuar mantendo esse tipo de aula aqui de forma gratuita para você, beleza? Então eu estou com o edital na mão aqui e a gente vai pontuando aqueles assuntos mais importantes. Lembrando que a PPRJ, ela busca aí aqueles assuntos, né? Os concursos da PPRJ buscam aqueles assuntos que tem mais a ver com a sua profissão. E também, se você não é aluno da Vale, talvez não conheça, a Vale está com pacotes simulados nessa reta final, você pode adquirir para fazer ali aquelas questões que são tão importantes para você nessa fase aqui final do concurso, beleza? Então, pacote simulado na faixa, questões, tudo que você precisar aqui em PDF para você imprimir, se for o caso. Tem gente que gosta de fazer, né, na caneta ali, no lápis. Então, não deixa aí para a última hora, para o último dia, esse pacote simulado está com preço muito especial se você adquirir aqui pelo canal da Vale, beleza? Tem um link aqui embaixo, clica, beleza? Então, vamos lá. Separei aqui os assuntos principais. A primeira coisa que está no seu edital é Direito Constitucional, Natureza, Conceito e Objeto. Isso aqui já é, né, a parte conceitual. Você tem que colocar na sua mente que a Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, já havia a prova cobrada desse jeito, e lembrando que ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, e tudo que veio antes da Constituição, que não estava de acordo com a Constituição, lembrando que a Constituição é a regra máxima, nada pode ser maior do que essa, nem ninguém. Aqui embaixo está todas as outras leis infraconstitucionais. A Constituição está no topo. Então, antes de 5 de outubro de 1988, já existiam leis, como o Código Penal. Qualquer inciso, ou se a lei toda for não passar nessa peneira aqui, a gente não fala que ela é inconstitucional, a gente chama ela de não recepcionada. Então, qualquer lei, decreto, resolução, qualquer norma que estiver fora do crivo da Constituição, antes de 5 de outubro de 88, a gente chama de lei não recepcionada. Beleza? E as leis pós 5 de outubro de 88? Qualquer lei, norma, feito, né, ato normativo, após isso aqui, ó, após que não estiver de acordo com a Constituição, a gente chama de inconstitucional. Inconstitucional. Então não há que se falar em inconstitucionalidade de lei pré-Constituição de 88. Como é que eu vou falar se uma lei é inconstitucional se a sua época não existia a Constituição como o balizamento? Quem faz esse controle de constitucionalidade é o STF, que é o guardião da Constituição. Beleza? Então, entenda que a Constituição é a norma máxima, ela tem um conceito aí de norma fundamental e a nossa Constituição tem as subdivisões aí, né, as características, né, uma Constituição prolixa, ela fala muito, é uma Constituição promulgada, tem várias outras aí que a gente tem aula aqui especificamente só falando sobre a Constituição aqui, a sua natureza, beleza? Lembre-se que a banca gosta de cobrar muito isso aqui, falar que leis antes de 88 são consideradas leis inconstitucionais, lembrando que a gente só vai falar de inconstitucionalidade de leis, normas pós aí a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Lembrando o contexto histórico, estavam saindo de um regime militar, e nesse regime militar, a Constituição de 88 vem pegando muito aí nos direitos fundamentais, justamente para
tentar reverter aquela situação que muita gente achava que poderia acontecer de novo no país, beleza? Outra coisa que está no seu edital, a aplicabilidade das normas constitucionais, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente fica 1 hora aqui falando só disso. Mas isso aí é tranquilo, tem aula aqui também só disso. Eu vou entrar mais naquelas nomenclaturas que realmente eu acho que tem mais chance de cair na sua prova. Tipo essa, normas pragmáticas. O que são normas pragmáticas? São aquelas normas pragmáticas. São aquelas normas que não geram nem direitos e nem deveres. São normas que visam uma programação, como o próprio nome já diz, né? Pragmáticas. Eu trouxe um conceito, deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui na tela, senão a gente vai falar dele aqui. Eu trouxe ele em slide para a gente discutir aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essas normas pragmáticas, na minha concepção aqui, vai ter pelo menos uma questão. Acho que não vou conseguir colocar, não. Não vai conseguir colocar, não. Mas o que são normas pragmáticas? Normas dogmáticas, elas criam direitos, regulamentam. Normas pragmáticas, elas não têm esse interesse. Elas têm o interesse de colocar princípios, valores. Você tem que lembrar aqui que não são normas dogmáticas. O que são normas dogmáticas? Criam dogmas, criam direitos, interesses específicos. As normas pragmáticas, a gente vai ver que algumas aqui na Constituição, principalmente no início da Constituição ali, então a gente vai perceber que a Constituição é cheia dessas normas pragmáticas. É só se você lembrar aqui, ó, de criar um programa. Ele é um objetivo, nem sempre ela vai conseguir atender aquele objetivo, beleza? Um exemplo muito comum aí o que o salário mínimo deveria dar para comprar, né? Está ali no artigo 7º, no inciso 4, falando que o salário mínimo tem que dar para lazer, educação. Já foi declarado que essa norma é uma norma pragmática, aquilo que ela deve ser, nem sempre ela consegue alcançar, beleza? Vamos passando aqui os tópicos. Regimes políticos e formas de governo. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui tem grande chance de estar na sua prova. Vez que eu estou pulando, você dá uma lida. Se você tiver em dúvida no que eu vou falando aqui, passando mais rápido, você dá uma lida, porque tem chance de cair na sua prova. O que eu quero que você entenda aqui é que as apostas finais é tudo aquilo que esse professor que acha que vai cair, beleza? Por isso que eu falei que se isso aqui não é uma revisão para você, você vai ter que estudar um pouco mais, talvez nessa reta final nem dê tempo, porque aqui é só uma revisão. Então a gente tem sistema de governo, forma de governo, a gente tem forma de Estado, sistema de governo, forma de Estado, e a gente tem regime de governo. O regime é democrático, esse é o mais fácil, tá? O regime é democrático, ou seja, poder do povo que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Forma de governo, FE, forma de Estado. Esse é o mais fácil. Se você olhar FE, você coloca federação. FE, federação. Ou seja, o Brasil é federado. Cada estado é uma unidade da federação. Sistema de governo presidencialista. E forma de governo república. Forma de governo república. Isso aqui é só para você relembrar. Se você quiser lembrar, como a Mônica, eles gostam de falar, ó, o presidente é sistemático, fogo na república, e esses dois aqui são os mais fáceis, que esse que as iniciais é FE, e aqui, ó, FE. Né? FE. E o regime é sempre democrático. Esse aqui é o que menos cobra, mas é só você pensar, alguém que está fazendo regime, esse regime é democrático. Esses dois aqui é o que mais confundem, porque é o sistema e forma de governo, que são muito parecidos, né? O sistema, o presidente é sistemático e a república, fogo na república. Isso aqui é só para você lembrar, tá? Mas serve para você lembrar na hora da sua prova. Eu acho que tem grande chance de ter uma questão disso aqui na sua prova. Mais uma aposta final desse professor. Vamos caminhando aqui, a gente vai falando de acordo com o edital. Obviamente que a gente não vai conseguir falar tudo. A repartição da competência da federação, temos aula aqui também, não vou entrar nesse mérito. Direitos e garantias fundamentais. Esse aqui, eu quero que você atente totalmente no que eu vou dizer aqui. Porque
de artigo 5º, a chance de estar na sua prova é quase que 100%. Eu não vou falar 100%, né, porque eu seria leviano, mas eu nunca vi uma prova, principalmente da área de segurança pública, como essa que você quer fazer, tem uma questão aí, no mínimo, de artigo 5º. Ele é tão importante que tem um programa na TV Justiça, né, uma TV tão assistida aí pelos senhores e pelas senhoras, que chama artigo 5º, beleza? Mas eu vou deixar aqui na tela para a gente ir discutindo quais os incisos que tem mais incidência na sua prova, tá? Lembrando que o seu edital que fala, ó, tá aqui, repartição, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos, que é o artigo 5º, direitos sociais, que é o artigo 6º ao artigo 11, nacionalidade, lembrando que eu vou falar aqui de uma atualização sobre a nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, e partidos políticos, artigo 17. A gente vai pontuar todos esses parâmetros aqui, obviamente, nas partes principais. E não pula aqui, não, essa parte eu sei, não pula, porque senão pode dar problema para você, beleza? Nós temos aí o artigo 5º, lembrando que o artigo 5º ele tem várias maneiras da banca de cobrar. Eu vou te mostrar aqui, eu já parto do princípio que você já estudou o artigo 5º, porque esse aí é o principal artigo da sua prova em direito constitucional. E você também tem que lembrar que ele tem uma atualização aí, tínhamos 78 incisos, que é 50 mais 20 mais 8, né? Tínhamos 78 incisos no artigo 5º. Hoje temos 70 mais 9, né? Temos 70 mais 9. Tem muito X aqui, ó. 70 mais 9. Hoje temos 79 incisos no artigo 5º. Lembrando que o inciso 79 aqui, as bancas têm cobrado bastante, porque ele é relativamente novo em relação aos outros. Vou passar por ele também. Como a banca pode te cobrar o artigo 5º? Vou te falar os jeitos, as maneiras para você não cair na pegadinha. Eu vou te falar. Não vou falar todos os incisos do artigo 5º, porque não vai dar tempo. Mas eu vou te falar como a banca pode te cobrar. A maneira mais comum e a mais fácil da banca te cobrar é desse jeito. Marque a alternativa correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. Marque a alternativa correta. Aí você tem lá as alternativas e você tem que marcar uma delas. Ou seja, você tem aqui, suponhamos, 3 alternativas erradas. Essa é a maneira mais fácil. A segunda maneira é te pedir a incorreta. Ou seja, você tem que saber o erro de uma delas. A terceira maneira, e a maneira mais difícil de te cobrar, é tentar comparar para você, principalmente para você que cai as duas, aí, tanto o artigo 5º quanto o artigo do 6º ao 11, é diferenciar direitos e garantias fundamentais com direitos sociais. A banca vai tentar fazer isso com você aqui. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. Muitos alunos, muitos candidatos bons escorregam nisso aqui. Não quero que você escorregue. Preste atenção no que eu vou falar. Se estiver assistindo essa aula e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, pare o que você estiver fazendo. Lembrando que se você não me segue lá no Instagram, é @magnoassis44, tá? Pode tirar qualquer dúvida lá comigo, perguntar. Sempre estou postando algumas questões lá para você treinar também. Direitos sociais são os direitos do artigo 6º ao artigo 11. Estão principalmente no artigo 6º, mas não é somente o artigo 6º, tá? Os direitos e garantias fundamentais estão todos no artigo 5º da Constituição. O que a banca costuma fazer, principalmente nesse aqui que você pode confundir? Pergunta, o direito à propriedade e o direito à saúde. Qual que você acha que é mais importante na sua concepção? Aí você vai falar, claro que o direito à saúde é mais importante. Então, ele está no artigo 5º e o direito à propriedade está no artigo 6º. Não é assim que funciona. Porque isso aqui, do artigo 5º, tem muita gente que costuma gravar que o artigo 5º são os direitos principais. Mas a gente tem que gravar o seguinte, são direitos de primeira geração. Que ele pode perguntar direitos e garantias fundamentais ou pode perguntar direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração não querem dizer os mais importantes, querem dizer aqueles que foram pensados primeiro ao longo da história da humanidade. Então, direitos de primeira geração, a gente tem o direito à vida, o direito à segurança, e a segurança aqui não é só segurança pública, é a segurança jurídica, é a segurança institucional. Temos o direito à propriedade,
tanto material, tanto propriedade física quanto intelectual. E aqui, no artigo, do artigo 6º ao 11, que são os direitos sociais, são os direitos de segunda geração. E a gente tem também os direitos de terceira geração, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. São os direitos de segunda geração. São os direitos que foram pensados após. Não se pensava em saúde, não tinha medicina, né, tão avançada, ou pelo menos não tinha essa medicina que a gente conhece nos primórdios aí da humanidade. Mas já se pensava que um homem não deveria tirar a vida de outro, que um humano não deveria tirar a vida do outro, que ele deveria ter a sua propriedade garantida, ou seja, mesmo aqueles ali que tinham a sua plantação, eram nômades, mas deveriam ser garantidos aquilo ali. Os direitos de segunda geração, um deles é o direito à saúde. Então, se te perguntar direito de primeira geração, propriedade está aqui, saúde está aqui. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na sua concepção, aquele que estudou até a página 2 só, ele pode achar que como saúde é mais importante, eu também acho que é mais importante, sem a saúde, propriedade não vale de nada. Mas é um direito social, é um direito de segunda geração. Propriedade é um direito de primeira geração. Então, muito cuidado com isso aqui, a banca pode te cobrar dessa forma. Dito isso, deixa eu só aumentar, vou deixar para você na tela aí, deixa eu só aumentar o ar aqui, senão minha garganta não aguenta não. Então, vou colocar aqui uma velocidade menor nesse vento aqui, só minha garganta não aguenta. Beleza? Ó, os direitos do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Então, todos esses direitos que estão aqui são direitos do artigo 5º. Deixa eu só ver se essa caneta vai riscar aqui. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma linha. Deixa eu ver, desenhar aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Não é somente os brasileiros que têm essa garantia, tá? Essa garantia não é somente aos brasileiros. Os estrangeiros residentes do país também têm essa garantia. Lembrando que a banca já perguntou isso aqui, tá? Se são direitos somente dos brasileiros ou os estrangeiros também têm. Os estrangeiros residentes no país também têm direitos do artigo 5º e alguns direitos aí o STF já até disse que até os estrangeiros não residentes. Mas se perguntar de acordo com a Constituição, a resposta é essa aqui, tá? Então, se te cobrar de CAPT, você já está aí vacinado, não pode errar. E aqui estão os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lembrando que segurança tem nos dois, mas aquela segurança que está lá é uma segurança mais da segurança pública, segurança mais pessoal, patrimonial, e aqui é uma segurança também jurídica, tá? Então as seguranças não vou te perguntar, que está tanto aqui quanto no artigo 6º, mas os outros, liberdade, vida, igualdade e propriedade, são do artigo 5º. Então, principalmente a propriedade aqui, que muita gente não entende isso, que é um direito do artigo 5º e pode confundir como sendo um direito do artigo 6º, beleza? Dito isso, vamos nos incisos que eu aposto, né, as minhas apostas que podem cair na sua prova final aí. Do artigo 5º, então, eu quero que você tenha em mente que pode cair qualquer um, mas a gente vai passar aqui os principais, tendo em vista que a banca costuma pegar aqueles incisos que tem mais incidência em concursos de segurança pública. Dito isso, a gente vai falar dos incisos aqui que eu tenho mais propensão. Esse aqui é o primeiro, ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Por que isso aqui é importante? Porque a banca costuma colocar um salvo aqui, tá? Você coloca uma vírgula, salvo em caso de não tem salvo. Não existe exceção para a tortura. Então, a tortura, né, não existe exceção. Só que isso aqui vai bater na cabeça de quem estuda um pouco mais e vai alugar um triplex na sua cabeça agora. Então, vamos lá. A maioria dos incisos da Constituição, do artigo 5º, tem uma exceção. Salvo em caso de, não apenas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá, a casa da asilo inviolável, ninguém ainda poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas condições tais e tais. Então, todo direito, ele tem um salvo. Então, não existe direito absoluto. O que é absoluto? Aquele que não tem exceção. O direito à vida, que é o maior direito que a pessoa pode ter, ele tem exceção, não tem? Uma das exceções é justamente a pena de morte em caso de guerra declarada. Outra exceção do direito à vida é o Estado dar ali àquela pessoa
de se defender, né, você, a própria vida, a legítima defesa, ou a legítima defesa de terceiro. Pode ser um policial ou não, né, fazendo a legítima defesa. Ou seja, o direito à vida ele pode ser relativizado. Se ele pode ser relativizado, ele não é absoluto. Absoluto é aquele direito que não tem relativização nenhuma, ou seja, ele nunca vai ter exceção. Até o direito à vida, que é o maior direito que uma pessoa pode ter, ele pode ser relativizado de acordo com a circunstância e o fato concreto. Então, qual a diferença? Qual a diferença que a gente vai ver aqui? Deixa só... Qual a diferença que a gente vai ver, então, da tortura, se eu falo que não existe exceção para a tortura e não existe direito absoluto? A não tortura, na verdade, é a não tortura que o Estado está te garantindo. Olha a palavra que eu falei, é uma garantia. Então, a não tortura é uma garantia. Garantia. Garantia é diferente de direito? Sim. A garantia é uma norma negativa. O direito é uma norma positiva. A norma positiva, direito à vida, ela tem exceção, ela não é absoluta. A garantia, nem toda garantia tem um não, mas geralmente a garantia é uma norma negativa. O que está querendo dizer aqui? Lembre-se disso, não existe direito absoluto. Qual o direito que está garantido na tortura? Na não tortura, no caso. O direito à integridade física / psicológica. Então o Estado está dizendo a você, ou aos cidadãos brasileiros, ou às pessoas que residem no Brasil, ou os estrangeiros de forma geral, a todo mundo o seguinte: não será admitido tortura. Qual que é o objetivo da tortura? O objetivo da tortura é aplicar castigo ou obter informações. Então, a Constituição diz o seguinte, ó, nunca, não haverá exceção para que você viole a integridade física e psicológica de uma pessoa, mesmo que ela esteja em qualquer situação, para aplicar castigo, ou seja, como pena, que seja dada ali na hora, ou para obter informações. Então, a integridade física aqui não é um direito absoluto. Não é direito absoluto. O que a banca está te dizendo, o que a Constituição está te dizendo que a banca pode tentar te confundir é que a integridade física e psicológica seria um direito absoluto, já que a tortura é proibida. Só que existem casos em que a integridade física vai ser violada. Você é um policial penal, está fazendo a escolta ali de um preso. E na que você está fazendo a escolta daquele preso, você tira a algema dele e aquele preso começa a se debater ali, querendo pegar a sua arma, e você ele vai torce o braço dele, usando ali as técnicas que você vai aprender no curso, e a algema, ele depois você percebe que o braço dele deslocou, que o braço dele fraturou, ou seja, você violou a integridade dele física, mas você está amparado porque o direito à integridade física não é absoluto. Você não pode fazer o seguinte, ó, o preso foi lá e te xingou. Ah, xingou sua mãe, xingou alguém, um parente seu. Você foi lá e falou assim, ó, vou dar um tapa na sua cara aqui para pagar aquilo que você fez comigo, que você me xingou. Ou seja, você aplicou castigo nele. Ou seja, você cometeu tortura. Tomara que não, né? Isso aqui é só um exemplo. Se você fizer isso, você cometer tortura. E o Estado não vai tolerar isso aqui, desde o momento que ele vai tomar ciência, obviamente. Ou a pessoa chegar no preso e falar o seguinte, ó, se você não me falar de quem que é esse celular aqui na cela, eu vou te matar, ou seja, tortura psicológica. Ou começa a bater no preso até o preso dizer de quem é aquele celular que está na cela, ou seja, tortura. Você aplicou castigo, ou bateu na pessoa, ou torturou ela psicologicamente, com o intuito de obter informação. Então o Estado está te dizendo, ó, nesse caso não vai ter exceção. É uma garantia que o Estado está te dando. Então a garantia ela pode ser absoluta. Agora, o direito nunca vai ser absoluto. Tenha em mente essa diferenciação de garantia e direito. Se não ficou claro, pode me chamar na @magnacis44 que eu te passo mais material. Mas a gente precisa aqui andar com essa aula, beleza? Então vamos lá. Na tela para você aqui, ó. Outro que é o queridinho da banca aí é manifestação de pensamento, sendo vedado no anonimato, ou seja, até a manifestação de pensamento, que é um direito, ela tem exceção, que ela não pode ser feita de forma anônima, ou seja, você é livre para dizer o que pensa, mas tem que colocar sua cara lá, não pode ser feito de forma anônima. Outra que é muito comum também cair na prova, principalmente aí de polícia penal, é o inciso 5, que fala, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A banca costuma colocar no lugar desse além aqui um ou, tá? Cuidado com isso. É muito comum cobrar isso na sua prova, porque
porque às vezes o policial penal filma alguém numa situação, principalmente de busca pessoal, e joga num grupo de WhatsApp, e tem acontecido muitas ações aí de regresso contra esse policial penal que filmou aquela pessoa naquela situação. Então, o direito de resposta é proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral. A banca costuma tirar esse além e colocar um ou, como se o direito de resposta suprimisse a indenização e vice-versa, a indenização suprimisse o direito de resposta. Não é o que acontece, tá? Vou colocar o próximo aqui, que tem grande chance de cair na sua prova. Tá aí, ó. Prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, queridinho também das provas de PP, Polícia Penal, porque costuma colocar que é somente as civis e não as militares. É em ambas, tá? Ou seja, a prestação de assistência religiosa é tanto nas entidades civis quanto nas militares de internação coletiva, vulgo cadeia, né? Cuidado, que é nas duas. A banca costuma colocar que é somente uma ou somente outra, mas é nas duas. Vou passar aqui para o inciso 10, que também a banca gosta bastante por se tratar de uma prova de polícia penal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Está diretamente ligado no inciso que eu te falei aqui agora sobre o direito de resposta, lembrando que o preso ou a presa, né, o apenado aí que esteja pagando pena ou que esteja na prisão temporária, ele também tem os mesmos direitos que um cidadão comum. Obviamente que ele não vai ter o direito à liberdade, porque ele está privado da sua liberdade se for uma pessoa aí em regime fechado. O direito à sua casa, né, ser um asilo inviolável, tem quatro situações, como eu te disse, isso aqui é uma revisão, a gente não vai ter tempo de ficar entrando nos méritos, mas eu vou colocar aqui 4 de pincel preto, que pode ser qualquer hora do dia ou da noite, só para você lembrar da noite, ó. Flagrante delito, vou resumir aqui, desastre e prestar socorro. Essas 3 situações, o asilo inviolável, que é a casa da pessoa, pode ser violado, ou seja, sem o consentimento dela. Ela vai ter a sua casa violada sem o seu consentimento. O primeiro é flagrante delito, ou seja, um crime aconteceu ou acabou de acontecer. Um desastre, caiu um barranco na casa, né? A casa está soterrada ou parte da casa está soterrada. Prestar socorro, tem alguém infartando. Então, todos esses aqui têm uma condição que caracteriza todos esses aqui. E eu vou até colocar de vermelho essa condição, que vai lembrar você aqui na hora da prova. Todos esses aqui têm um caráter de urgência. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Como tem um caráter de urgência, pode ser qualquer dia / hora. Ou seja, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque não dá para esperar, é urgente. Tem uma situação das 4 exceções que se pode entrar numa casa sem um consentimento do morador, que é por decisão ou determinação judicial, não é determinação policial, tá? A banca costuma trocar esse judicial por policial. Coloquei de azul, que você vai lembrar do céu claro. Esse é somente durante o dia. Esse não tem o caráter de urgência. É para cumprir um mandado de busca, apreensão determinado por autoridade judicial. Cuidado. Cuidado, é judicial, não é policial. Ou determinação judicial, ou mandado, não é mandato, mandado judicial, ou ordem de autoridade judiciária, tudo é a mesma coisa, tá? Cuidado para você não confundir esse com esse. E também cuidado para não mudar esse judicial para policial. Agora não tem como errar mais, né? Esse é somente durante o dia. Aí pode ser uma pergunta mais elaborada que fala o seguinte, ó. Fulano de tal estava com a droga dentro de casa, o policial visualizou ali através de um binóculo, através de uma câmera, que a pessoa estava com a droga no apartamento. Pergunta, pode entrar ou somente durante o dia? Aí você vai ter que fazer aí um pensamento. Se o policial visualizou, deu certeza que ele estava com a droga, mesmo tendo uma determinação judicial que falando que a busca só pode começar no outro dia de manhã, ele está em flagrante delito. Flagrante aí do tráfico de drogas, ele é permanente. Então, nesse caso, já caiu uma questão parecida com essa, muita gente errou, porque pensou, havia uma determinação para mandar de busca numa residência, no apartamento, no prédio tal, e a autoridade policial se deslocou para o local um dia antes para fazer uma campana. Na campana, através de equipamentos, percebeu-se com exatidão que manipulava-se droga dentro desse apartamento. A pergunta é, pela determinação judicial, só pode entrar durante o dia? Mas só que a resposta era flagrante delito, porque ele estava em flagrante, por estar ali cometendo tráfico, guardar ali, já é o tráfico, com caráter de urgência, ele poderia ter entrado aí durante a noite. Essa pergunta matou muita gente, né? Ali o sonho dela ser polícia,
e eu não quero que você caia nessa. Se tiver em flagrante, você entra. Mas não visualizou nada. Então você vai entrar pela determinação judicial somente durante o dia. Beleza? Cuidado com essa aqui também, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, também é ordem judicial, não é ordem policial. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, nos dois casos, pode ser interceptado. Fora disso aqui não pode, ou seja, não pode interceptar alguém com medida administrativa ou com processo administrativo, somente quando tiver crime envolvido, tanto na fase investigativa quanto na fase processual penal. Beleza? Vamos para o próximo. Continuando aqui, temos esse que a banca tem cobrado bastante também, é livre acumulação do território nacional em tempo de paz. A banca costuma trocar isso em tempo de paz e coloca a qualquer tempo, marca no seu material. Vale lembrar que é importante você assistir uma aula, não só essa, talvez, né, já está na reta final aí, você não consegue pegar essa dica, mas é uma dica pessoal minha aqui que funciona bastante para mim, e não é só eu que estou, né, dizendo, a neurociência já fala isso, que se você anotar aquilo que você anota, né, hoje temos o costume de escrever muito no computador ou pegar somente um marca-texto ali, marcar, não faz o mesmo efeito, porque precisa ali da força mecânica. Quando você anota alguma coisa, o seu cérebro tende a lembrar com mais facilidade. Então você está ouvindo a aula aí, talvez você está ocupado com outra coisa, depois você assiste essa aula com o tempo direitinho, sentado numa mesa, anotando os pontos principais. Depois às vezes você nem precisa reler aquele material, só o ato de anotar já ajuda bastante. Faz o teste. Pega o telefone de alguém e só tente gravar na cabeça, e pega o telefone de alguém, anota e depois joga o papel fora. Não precisa nem ler de novo, que você tem mais chance de lembrar. O que acontece? Quando eu tenho dúvida como escrever uma palavra, se ela tem acento ou não, se é com 2 S, se é cedilha, com 2 R's, eu costumo escrevê-la. Quando eu escrevo, geralmente a mão ali vai meio que automática para escrever, ou seja, a força aqui da mão, né, o ato de escrever ajuda a lembrar. Então, escreva essas partes que eu estou te dizendo aqui que vai te ajudar a lembrar. No inciso 15, não é em qualquer tempo, é somente o tempo de paz, essa locomoção no território nacional. Direito de reunião, esse direito de reunião aqui também é outro que a banca gosta de cobrar bastante. Por que a banca gosta de cobrar isso aqui? Eu vou colocar na tela para você, eu vou colocar no quadro aqui para você agora. O que acontece muitas vezes que as pessoas confundem? De acordo com a pergunta. Então você vai responder o seguinte, ó. Se na sua prova estiver escrito de acordo com a Constituição Federal, que é normalmente assim que vai vir sua pergunta, a resposta é sobre o direito de reunião. De acordo com a Constituição. Mas o Tribunal Superior falou aquilo. A pergunta é de acordo com a Constituição. Então, de acordo com a Constituição, tem que estar do jeitinho que está lá, tá? Então, a banca não aceita recurso e você pode entrar via judicial que você não ganha, mesmo sendo outros entendimentos. Que não te perguntou de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Te perguntou de acordo com a Constituição e o direito de reunião é regulamentado dessa forma na Constituição. Precisa de autorização? A resposta é não, não precisa. Precisa de aviso prévio? Aviso prévio. Aviso prévio. Sim. Mas os tribunais superiores esquecem. Se te perguntar de acordo com o Tribunal Superior, o aviso prévio aqui, uma publicação pública, né? Uma publicação que seja em caráter público na rede social, vale como aviso prévio. Mas não vai te perguntar isso, vai te perguntar de acordo com a Constituição. Aviso precisa uma reunião, né, aberta, em locais abertos ao público, sem armas, pacífica, não precisa de autorização, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada, mas precisa de aviso prévio, beleza? Outra coisa que é bastante comum cair na sua prova, e eu nem falo para você se atentar muito na letra da lei, mas para que você possa lembrar na hora da prova, são os tipos de pena. Cuidado com aqui também, eu pensei que lembrei, não haverá juízo ou tribunal de exceção, isso não pode haver. O Tribunal Penal Internacional é previsto, se o Brasil manifestar adesão, está lá no parágrafo 4º do artigo 5º. Não confunda Tribunal Penal Internacional com juiz ou tribunal de exceção. Juiz ou tribunal de exceção é proibido e Tribunal Penal Internacional, se o Brasil tiver manifestado adesão, é ok, é tranquilo. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Isso aqui é letra, né, de lei que você já está acostumado. Como eu disse, penas são assuntos importantes para a sua prova. Dá uma lida depois aqui na instituição do júri, lembrando que o júri ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida, a banca costuma colocar aqui culposos, são somente os crimes dolosos, tá? Principalmente esse aqui, tenha muita atenção
nesse aqui. O princípio, uma norma pragmática, é o princípio da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, chamado de princípio da anterioridade da lei penal. E agora a gente vai nas penas em si. Esse aqui é muito comum cair na sua prova justamente porque você quer fazer a prova para a polícia penal. Privação, qual os tipos de pena prevista na Constituição? Lembrando que podem haver outras penas que não estão na Constituição, que esse aqui é um rol exemplificativo, entre outras, ou seja, podem haver outras penas. Privação ou restrição de liberdade, privação que a pessoa está 100%, né, privada da sua liberdade, restrição pode ser que ela esteja restrita de determinados locais e horários, não pode chegar a 100 metros perto de uma pessoa, restrita na liberdade dela, não está 100%, não pode sair de casa depois das 10 horas, ou seja, ela está restrita da sua liberdade. Perda de bens, que também é uma pena, multa, lembrando que essa multa aqui não é multa administrativa, tá? Isso aqui é pena mesmo, de lei penal, multa, a pessoa foi condenada a 20 anos de prisão, mais não sei quanto de multa. Essa condenação, essa pena, não é aquela multa administrativa, não confunda uma coisa com a outra. Prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos, lembrando que não temos no Brasil a figura da cassação de direitos. E agora tem as penas proibidas, lembrando que das penas proibidas, eu tenho uma que tem exceção, que é a pena de morte. A pena de morte é uma pena proibida, mas ela pode ocorrer se houver guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, que será por fuzilamento. As outras não têm exceção. De caráter perpétuo não pode haver de maneira nenhuma, a pessoa pode ser apenada aí, somando os crimes há vários anos, mas ela não pode ter uma pena de caráter perpétuo. Qual a diferença, então, se ela não vai sobreviver o tanto de ano dessa pena? A diferença é que numa prisão perpétua, ela não vai poder remir essa pena. Mesmo uma pena muito longa, ela pode remir essa pena, por isso que não pode haver pena de caráter perpétuo. Trabalhos forçados. O preso, dependendo da condição, ele vai trabalhar para remir a pena, mas ele não pode ser condenado. Você vai ser condenado a quebrar pedra numa pedreira. Banimento, que é mandar para fora do país, também não pode haver essa pena. E aqui a mais subjetiva de todas, penas cruéis. Pena cruel é bem subjetivo. Sobre a pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado, lembrando que não temos a palavra escolaridade aqui, a banca costuma colocar escolaridade aqui, beleza? Outra coisa que eu só vou passar no quadro, não quero que você atente muito na Constituição, quero que você atende principalmente nesse quadro, porque lá na Constituição vai estar bem longo, pode te confundir, e eu não quero que você confunda. Quando eu falo de crimes inafiançáveis, são crimes que não admitem fiança. Então, muito cuidado. Crimes que não admitem fiança. Crimes de racismo. Lembrando que o racismo já inicia no seu regime fechado, então é pena de reclusão. O que a banca costuma colocar? Que é pena de detenção. É só você lembrar, um começa com R, outro começa com R. Racismo, reclusão. Não é racismo, detenção, é reclusão. Outra, ação de grupos armados contra a instituição democrática. Ação de grupos armados é outro crime inafiançável. Outros crimes inafiançáveis, um conhecido aí, 3TH, que é tortura, terrorismo e tráfico de drogas. E os crimes previstos na lei de crimes hediondos, que são vários aqui, o pessoal que fala-se de crimes hediondos. Então eu tenho esses aqui. Esse aqui todo mundo lembra como sendo 3TH e esse aqui todo mundo lembra como sendo ração. Por que é importante você lembrar desse quadro aqui? Porque tanto esse mnemônico aqui, que o 3TH é TTT, 3T e o H de hediondos. Tanto esse quanto esse são inafiançáveis. Então, se te perguntar inafiançável, a resposta é qualquer um desses. Se te perguntar inafiançáveis e imprescritíveis, é esse aqui. Os crimes inafiançáveis e imprescritíveis são os crimes de racismo e ação de grupos armados. Lembrando que, se estiver perguntando só inafiançável, pode ser qualquer um deles. Se estiver te perguntando inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, aí é o 3TH. Se estiver te perguntando só os imprescritíveis, é esse. Se estiver te perguntando só os insuscetíveis de graça e anistia, são esses. Mas se estiver te perguntando os inafiançáveis, a resposta são todos esses. Por que eu estou dizendo isso aqui? É muito comum cair na prova assim, são crimes inafiançáveis, racismo e tortura. Aí o candidato ou a candidata fala o seguinte, tortura e racismo não está no mesmo mnemônico, porque às vezes a pessoa aprende aquilo e ela não aprende, ela só decorou. Aí ela fala assim, racismo e tortura não está no mesmo mnemônico, então não pode ser a resposta. E pode ser a resposta, porque se estiver te perguntando inafiançável, são todos eles, beleza? Dá uma lida também, dá uma estudada em remédios constitucionais. Os remédios constitucionais mais comuns de cair são habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Os outros também caem, só que em menor número. O habeas corpus garante o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Lembrando que pode ter
o direito de ir e vir desenhado, do jeito que eu estou falando aqui, ou pode ter um caso concreto. Fulano de tal foi privado da sua liberdade, o direito de locomoção. Pode ser habeas corpus preventivo, quando a pessoa está ameaçada de sofrer, ou um habeas corpus repressivo, ou um habeas corpus em sentido literal, como é dito normalmente. Se fala só habeas corpus, geralmente é o repressivo, aquela pessoa que já está presa. Lembrando que o habeas corpus e o habeas data, na Constituição, são garantidos de forma gratuita, mesmo que a pessoa seja bilionária, tá? É 0800 esses dois aqui. O habeas data, ele tem duas funções, a função de conhecimento de dados relativos à pessoa do impetrante, os dados relativos a você, ou a retificação desses dados. Nesse caso, você não sabe dos dados. Os dados são relativos a você. Você quer conhecer e aquele órgão público ou um órgão privado, mas que presta o serviço público, não está te fornecendo os dados. Aí você chega no hospital, que seja público ou privado, mas a saúde, né, é um serviço público, mesmo sendo um hospital privado, e chega lá, eu quero minha ficha porque eu vou mudar para outro país, eu queria levar minha ficha aqui para saber da minha saúde. Aí o hospital fala, não vou te passar. Ou seja, não te deu conhecimento de dados. Ou a retificação. Retificação é com E, não é ratificação, é retificação, que é a mesma coisa de consertar. Esse consertar, dessa, com S. Consertar com C é de tocar, consertar com S é de conserto, né? Conserto aí com S é de arrumar as coisas. Então, com retificar aqui, ó, e eu consertar os dados. Nesse caso aqui, o habeas data serve para duas dores, ou seja, tanto para conhecer os dados, aí eu não tive o conhecimento, eu quero ter o conhecimento, o órgão me negou, eu posso entrar com o habeas data. Eu tive o conhecimento, mas lá existem informações que estão erradas. Lá fala que eu devo a justiça, eu não devo. Lá fala que eu devo uma dívida, né? Que eu devo uma dívida é bom, né? Que eu estou com a dívida. Se devo, se é dívida, eu já estou devendo, né? Que eu estou com a dívida com aquele órgão, eu não estou. Eu quero retificar, eu quero consertar. Me foi negado. Aí eu entro com habeas corpus, com habeas data. Lembrando que esse aqui, ó, tem o corpo e esse tem os dados. Beleza? Cuidado. Se a dor, por isso que fala remédio constitucional, garantias constitucionais. Se a dor não for sobre o direito de ir e vir, conhecimento ou retificação de dados, mas ainda assim for um direito líquido e certo, sendo que o mandado de segurança, o mandado de segurança é previsto para o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, exceto o habeas corpus e o habeas data. Cuidado com isso aqui, tá? Porque esses dois também são direitos líquidos e certos, só que são amparados especificamente por remédios específicos. Quando é mandado de segurança, ele não pode ser amparado nem por um e nem por outro, beleza? Cuidado com isso aqui. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente, mandado de segurança vale também para certidão negada. Aí a pessoa pensa assim, ó, certidão é dado. Se certidão é dado, se negou a certidão, é habeas data, isso é uma pegadinha de prova. Certidão não é o dado, certidão é só um comprovante. Por exemplo, você vai na sua escola, se você quiser pegar um comprovante de conclusão de curso, nele não tem o dado, lá só está falando fulano de tal concluiu o ensino médio, fulano de tal concluiu o curso superior. Ou seja, uma certidão te garantindo que você tem ou não tem uma situação. Exemplo, eu não tenho passagem pela polícia, eu não tenho débitos. A certidão é só um papel, ou seja, um documento te garantindo uma situação. Ele não tem os dados. Direito a essa certidão é um direito líquido e certo. Se ele é um direito líquido e certo, mas não é o conhecimento do dado, a resposta é mandado de segurança. Não. Ele me deu a certidão, lá constava, cuidado com isso. Se te negar a certidão, que é mandado de segurança. Mas se você teve acesso à certidão, lá na certidão falava o seguinte, Magno Assis tem um débito com as Casas Bahia de 500 mil reais. Eu não tenho esse débito. Eu quero retificar. Não retificaram. Aí eu posso entrar com habeas data. Agora, me negaram a certidão. Se me negar a certidão, é um direito líquido e certo que eu tenho de ter acesso à certidão. Aí é mandado de segurança. Beleza? Não confunda isso. O mandado de junção é quando falta a norma regulamentadora. O mandado de junção você vai lembrar dessa forma, reta final da prova. Você tem que aprender rapidinho. Aqui está você. Aqui está o seu direito. O Estado falou o seguinte, ó, não se preocupe, cidadão, não se preocupe, pessoa. Eu vou fazer uma ponte aqui regulamentando esse direito. Ou seja, você quer exercer o direito, eu vou regulamentar. Essa ponte a gente chama de regulamento, norma, lei. Regulamento. Só que o Estado prometeu e não fez. E você quer passar para o lado de lá, ó. Não tem a ponte. Então o Poder Legislativo que deveria fazer aqui, via de regra, ele não fez, então faltou aqui. Você não pode sofrer porque o Estado não fez. Então você vai lá no Poder Judiciário e pede um mandado de junção. Você faz uma ponte que só vai servir para você, chamado mandado de junção.
que é o mandado de injunção? Quando falta norma regulamentadora que impede você exercer o seu direito, você vai no Poder Judiciário e pede. Essa ponte que vale para você. A lei valeria para todos que tivessem aquele direito, mas o mandado de injunção, ele é para você. Você fala o seguinte, eu queria isso aqui, o Estado falou que ia regulamentar, não regulamentou. Poder Judiciário, resolve isso para mim, porque eu não posso deixar de exercer o meu direito. Então, quando falta norma regulamentadora, você entra com mandado de injunção, ou seja, você vai juntar ali um pedaço para formar aquela ponte para você. Beleza? Mandado de injunção é o mais fácil de você lembrar. Ação popular, o que você tem que saber? Ação popular você tem que saber que para movê-la, a pessoa tem que ser cidadã. Só pode o cidadão. Ah, se não tivesse escrito cidadão, se tivesse escrito pessoa, não pode, não é qualquer pessoa. Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Agora, ele pode te dizer que a pessoa é um cidadão ou uma cidadã de outras maneiras. Ele pode falar, o vereador da cidade X, se ele é vereador, ele é cidadão, porque um dos requisitos para ser vereador é justamente ser cidadão. Ou prefeito, ou governador, todos esses são cidadãos, beleza? Ele pode falar a palavra cidadão ou pode citar aqui o eleitor da cidade X, se ele é eleitor, ele é cidadão, beleza? Cuidado com os remédios constitucionais. E agora eu vou falar para você o inciso que eu te disse que é novidade, que tem grande chance da banca cobrar na sua prova. Vai na tela para você agora, ó. Vou colocar aqui, ó, o inciso, esse aqui já falei, do Tribunal Penal Internacional, e aqui o inciso que eu te disse, ó, o 79. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso aí é bem comum cair na prova. É bem comum cair na prova. Então, ó, esse inciso 79 tem sido cobrado não porque ele é difícil, porque ele é relativamente novo, pensando em concurso público, muita gente está com material desatualizado e não sabe que em 2022, pela emenda 115, teve essa modificação, assim como outra modificação que eu quero que você atente, é essa modificação aqui, ó, o parágrafo único do artigo 6º, lembrando que existe um mnemônico para gravar isso aqui, eu não gosto de passar aqui, porque cada um tem um seu, se você não tiver nenhum, me chama lá no Instagram que eu te passo, tá? Previdência social, a banca costuma mudar isso aqui para previdência privada. A palavra infância aqui costuma mudar para juventude, não confundam esses dois, beleza? O último aqui desses, a prova perguntou qual o último desses que foi incluso aí na redação de 2015, foi o transporte, tá? O transporte que foi o último. O parágrafo único já é bem novo em relação aos outros, ele é de 2021, trouxe aqui a figura do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, assim, né, como você queira chamar. É um programa de transferência de renda, só que não estava hoje na Constituição, hoje já está na Constituição pela emenda de 2021, mais precisamente a emenda 114, a emenda anterior, né, aquela que trouxe o inciso 79. Esse programa de transferência de renda é para aquela pessoa, né, o brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que o brasileiro em situação de vulnerabilidade social, ele tem o direito a esse programa permanente de transferência de renda e os requisitos vão ser determinados aí pelo orçamento. Lembre-se do parágrafo único. Às vezes que caiu isso aqui relativamente recente, porque foi em 2021, tem caído como correta, mas muita gente tem ficado com o pé atrás para marcar, porque não sabe, não leu o material está desatualizado, tá? Então, artigo 7º, dá uma lida nele todo. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui de estar passando de passar um por um. Então, quero que você dê uma lida nele aqui. Se a sua prova for amanhã, você vai tirar, no mínimo, uma questão daqui. Eu quero chegar aqui, principalmente para você que não estudou aqui na Vale. Quem estudou aqui na Vale, tenho certeza que está com o material atualizado. Então, se você quiser simulado, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você quiser um simulado, clique aqui embaixo. Se você quiser ser um aluno da Vale para os próximos concursos, aqui embaixo você vai ter todas as informações. Aluno da Vale não pode errar isso aqui, porque a aula está atualizada. Então, eu já vou colocar aqui, nessa atualização que eu te falei aqui da nacionalidade. O artigo 12, você tem que saber tudo, tem aula aqui só do artigo 12, tá? Então, tem os brasileiros natos, brasileiros naturalizados. Quero que você fique atento a isso aqui. Então, cuidado, aqui não tem modificação relevante, tem modificações aqui mais antigas, mas tem aula aqui só de nacionalidade. Sobre os naturalizados, também quero que você dê uma lida, sobre os originários de língua portuguesa, não confunda esse com o parágrafo primeiro, não confunda aqui esse inciso 2A com o parágrafo primeiro aqui, esse aqui são somente os portugueses, ou seja, pessoas originárias de Portugal, né, que têm a nacionalidade portuguesa, eles têm essa vantagem aqui da reciprocidade.
os naturalizados de língua portuguesa, aí inclui todos os outros países, né, cuja uma das línguas, no mínimo uma das línguas oficiais seja português, existe aí para que seja naturalizado, o pedido, né, dele, ele tem que manifestar vontade e residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então aqui vale para todos os países que têm língua portuguesa como um dos idiomas oficiais. Aí entra países da África como Moçambique, Angola e outros mais, Guiné-Bissau e outros mais, e aqui no parágrafo 1º é somente os portugueses. Os cargos privativos do brasileiro nato, você tem que lembrar, lembre-se da linha sucessória do presidente. Então a gente tem aqui o mnemônico mais conhecido, esse aqui como é um mnemônico que é bem comum, ou seja, todas as pessoas costumam usar ele mesmo. O do artigo 6º eu não passo porque tem uns 5 diferentes, então às vezes eu passo um aqui e confunde a pessoa que já sabe de outro. O primeiro M aqui é ministros do STF. O P aqui, presidente da Câmara, do presidente e vice da República. Aqui o presidente da Câmara dos Deputados, aqui é o presidente e vice. Esse primeiro P tem um V, esse segundo P não tem um V, não tem vice-presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente do Senado Federal, lembrando que essa é a linha sucessória do presidente. Se o presidente viajar e não puder, o vice, entra o presidente da Câmara. Se esse não puder, entra o presidente do Senado. E não podendo esse, entra o ministro do STF, como presidente interino. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, oficial, praça pode, tá? Praça pode ser um brasileiro naturalizado. E o ministro do Estado de Defesa, cuidado, é do Estado de Defesa, não é da ministra da Justiça. Os outros ministros, via de regra, podem ser brasileiros naturalizados e até, dependendo da situação, tendem a ser brasileiro, que não tem essa exigência aí. Mas o ministro do Estado de Defesa tem que ser um brasileiro nato. Todos esses cargos aqui são oficiais, né? São cargos privativos de brasileiro nato, beleza? Lembrando, deputado pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. Senador? Pode. O que nunca vai poder ser é presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, beleza? A diferença aqui, nova, está na perda da nacionalidade. No parágrafo 4º da Constituição tem uma perda da nacionalidade. O MP3.com está aqui, né? Cargos privativos brasileiro nato. Então eu tenho aqui a perda da nacionalidade. Antes, a perda da nacionalidade, se o brasileiro adquirisse outra nacionalidade, ele poderia perder a brasileira. Hoje, o brasileiro nato só perde se ele pedir. O naturalizado, ele entra no inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Ou seja, ele foi naturalizado, mas ele fraudou, colocou lá que tinha 15 anos de residência ininterrupta, mas na verdade ele tinha só 5, ou seja, teve uma fraude. Vai ser cancelada a sua naturalização, ou seja, isso aqui não vale para o nato. Ou de atentado contra a ordem constitucional do Estado Democrático. É de 2023. Então, vou até deixar aqui. Antes era um pouco diferente, então se você está com a sua Constituição na mão, tiver diferente, isso aqui risca, porque já mudou e talvez você não saiba. E aqui o brasileiro nato e naturalizado. Esse aqui, tanto nato quanto naturalizado, pode fazer esse pedido. Fizer pedido expresso da perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira, ressalvadas as situações que acarreta a patridia. Então hoje, de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, só vai haver a perda de nacionalidade do nato se ele pedir. Só que ele não pode pedir se ele tiver somente uma nacionalidade, porque senão ele seria um apátrida, ou seja, vai gerar apatridia. O que é apatridia? Que não tem pátria. O apátrida. Apatridia é a situação e a pessoa é o apátrida. Suponhamos que o brasileiro tenha 2 nacionalidades, aí ele pode pedir para a perda da brasileira, ele fica com uma só, que é a outra, né? Ele tem que ter no mínimo 2 para não gerar apatridia. Eu tenho uma nacionalidade só, brasileiro. Eu não posso chegar lá e fazer o pedido, mas suponhamos que eu seja ítalo-brasileiro, ou seja, eu consegui a cidadania italiana, eu posso pedir para perder a brasileira. Por que alguém faria isso? Não sei. Mas talvez é porque não quer ficar vindo aqui, votando, não sei. Mas ele pode fazer esse pedido. Aí a pergunta é o seguinte, a partir do momento que ele fez esse pedido e foi declarada a perda de nacionalidade brasileira, ele perdeu o vínculo político com o Brasil, ele pode voltar, né, atrás e pensar, agora eu quero a minha nacionalidade brasileira? A resposta está no parágrafo 5º, que também é novo. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º, que é esse que eu acabei de falar, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Ou seja, ele pode voltar atrás. Então, esse brasileiro nato pediu a perda. Ele tinha 2 nacionalidades, com uma não pode, porque senão geraria apatridia, não pode. Aqui pode. Ele tinha a nacionalidade ítalo-brasileira. Só que depois ele cometeu um crime lá, fugiu para o Brasil, não quer ser extraditado, eu quero ser um brasileiro nato de novo. Ele pode readquirir? Pode. Pode, ok. Só que
ele pode, porque ele é nato, ou seja, a nacionalidade brasileira dele era originária. O naturalizado, ele pode pedir a perda da nacionalidade brasileira? Pode. Só que ele não tem esse direito de voltar atrás. Ele teria que entrar no processo de novo para se naturalizar novamente. Porque a nacionalidade dele não é originária, ela é derivada ou secundária, como alguma doutrina traz. Então, a nacionalidade brasileira originária, ou seja, aquela pessoa que era brasileiro nato, se ela pediu a perda, ela pode readquirir, beleza? Então, a gente vai aqui para fechar essa aula no artigo 144. O artigo 144, chance de cair na sua prova, muito grande, ó. Ó, artigo 144. Artigo 144. O que o artigo 144 nos diz? Da segurança pública. Então, se você puder estudar um artigo só, ou se você puder estudar os dois, você vai colocar aí, você vai colocar o artigo 5º e o artigo 144, que esse aí, a chance de não ter na sua prova é muito pequena. Vai ter, no mínimo, uma questão de cada aí. E o artigo 144 trata aí do rol de segurança pública, lembrando que a segurança pública é o direito e responsabilidade de todos. E tem o dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Já vi a banca cobrar isso aqui, ó. O Estado tem o dever da segurança pública, mas ao mesmo tempo que todas as pessoas têm o direito à segurança pública, ela também tem a responsabilidade. O Estado deve e as outras pessoas são responsáveis. É exercida para a preservação da ordem pública. Qual o objetivo da segurança pública? Preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Lembrando que não é guarda de fronteira, como já cobrou aqui, perguntando sobre Forças Armadas. Quais são os órgãos que compõem a segurança pública? Esse é um rol taxativo. Se te perguntar de acordo com a Constituição, é o que está aqui. De acordo com os tribunais superiores, a Guarda Municipal é um órgão equiparado, é um órgão de segurança pública equiparado, mas não é um órgão de segurança pública do artigo 144. A PF, então esse aqui eu nem vou entrar nesse mérito aqui, em que eu vou entrar no mérito mesmo, onde trata da Polícia Penal e principalmente das polícias estaduais. Então, as PF, PRF, PFF, Polícia Ferroviária Federal, né? É muito comum as pessoas confundirem aí, achando que isso já acabou, na Constituição ainda está. E aqui eu tenho as PCs, as PMs, cada estado tem a sua, e os corpos de bombeiros militares, cada estado tem o seu. E aqui, para finalizar, eu tenho a chance de cair em sua prova. As polícias penais. Lembrando que a Polícia Penal tem a subdivisão de federal, estaduais, né? Porque tem mais de uma, aqui é uma só. E eu tenho também a distrital, que é do Distrito Federal. Isso aqui, ó, tem que estar na sua prova. Esse inciso aqui, ele é relativamente novo também. A Constituição de 88, ela é bem depois agora, né? Para quem é da minha idade, aqui é relativamente novo. Cuidado com rodovias, patrulhamento ostensivo das rodovias federais, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Não são todas, são somente as federais. A PF tem mais, ali você vai dar uma lida no parágrafo primeiro, a gente não tem esse tempo. O que eu quero trazer para você aqui, ó? O rol de segurança pública que está aqui no artigo 144, dá uma lida. Eu quero trazer isso aqui, ó. Polícias Penais de Redação de 2019. Eu posso falar aqui, ó, eu posso olhar aqui e dizer, ó, mantido pela União, organizado e mantido pela União, organizado e mantido pela União, organizado e mantido pela União, porque são federais. Organizado e mantido pelos governadores, né, pelos estados. No Distrito Federal a gente tem umas nomenclaturas diferentes. Aqui também. E a Polícia Penal não posso dizer, porque a Polícia Penal vai depender do órgão que ela estiver vinculada. Se o estabelecimento penal estiver vinculado. Se for um policial penal federal, ele está trabalhando num presídio, numa penitenciária federal, ele é um policial penal federal, ele é mantido organizado pela União, se for estadual pelo Estado, se for distrital pelo Distrito Federal. Beleza? Esse aqui é o único que eu não posso separar, igual eu separei os outros ali. Muitos doutrinadores já criticaram, falando que deveria ter criado 3 polícias: Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Distrital. Deveria ter feito isso. Mas os doutrinadores aí não são legisladores. Se fossem legisladores, talvez teria saído dessa forma, mas não saiu. Mas não faz muita diferença na prática, é só uma questão de nomenclatura mesmo. E o que você tem que saber da Polícia Penal? Tudo, né? Tudo, que não é muita coisa aqui. Você vai focar principalmente no parágrafo 4º, que fala das polícias civis, que são dirigidos por delegado de carreira, ressalvada a competência da União, a Polícia Judiciária. Então, qual é a Polícia Judiciária da União? Polícia Federal. Qual a Polícia Judiciária dos Estados? A Polícia Civil. Polícia Judiciária é aquela polícia que vai atrás das provas, né, que entra ali com as provas no processo, faz investigação. Só que a Polícia Civil não faz investigação de competência da União e também não apura as infrações penais militares. Então,
Os policiais civis não apuram infrações penais militares. Não são os militares, são crimes ou infrações penais militares. São aqueles determinados lá no Código Penal Militar, que é de 1969. Outra coisa, policial militar, polícias militares. Qual a função da polícia militar na Constituição? Polícia ostensiva, preservação da ordem pública e os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, execução de atividades de defesa civil. Muita gente erra porque não sabe disso aqui. E aqui ó, a chance de cair na sua prova é enorme. Redação emenda 104 de 2019. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, ou seja, polícia penal estadual, federal ou distrital. Não existe policial penal municipal. Cuidado, já caiu isso. Falta de atenção e pode te tirar da vaga. Qual é a função da polícia penal na Constituição? Lembrando que tem outras funções sem ser constitucionais. Cabe segurança dos estabelecimentos penais e acabou. Tá? Parágrafo 6 também costuma cair na prova de polícia penal. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército e subordinam juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores de estado. Então, o policial penal do Rio de Janeiro vai ser subordinado ao governador do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que somente as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças auxiliares e reservas do Exército. Eu marquei Exército aqui porque muita gente confunde isso aqui com Forças Armadas. É infantaria, é Exército. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, se o Brasil entrar em guerra, eles vão ser chamados primeiro, né, os combatentes das Forças Armadas, e não deu conta, vai ser chamados policiais militares e os Corpos de Bombeiros Militares, que são forças auxiliares e reservas do Exército. A banca costuma mudar isso aqui para Forças Armadas. Cuidado também com o parágrafo 8º. Os municípios poderão, a banca costuma mudar isso aqui para deverão, tá? Dá também uma lida no parágrafo 10, principalmente no inciso 2, que cai bastante na prova. Cai, na maioria das vezes que eu vi isso aqui, cai como correta, mas muita gente não sabe como cobra isso aqui na prova. Dá uma lidinha nisso aqui. E essas são as apostas finais desse professor. A gente chegou ao nosso final aqui, né? Infelizmente, se pudesse falar aqui, todo mundo sabe que nos meus aulões aí eu sempre sou bem prolixo, acabo falando muita coisa. Se eu pudesse aqui, eu ficava com os senhores e as senhoras 2 horas. Lembrando que se você assistiu essa aula toda, não se inscreveu no canal, considere se inscrever aí, ative as notificações. Quando você ativa o sininho, você é avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público. Talvez você está aí pensando, essa prova não me preparei tanto, talvez abra aí uma guarda municipal muito próxima a você, já está aberta aí, por exemplo, a de Niterói, talvez aí abra uma polícia militar, uma polícia civil, ou de um estado próximo, ou de um guarda municipal de um município próximo. Então, como é que você vai saber disso? Você não dá conta de ficar olhando o edital todo dia. Você que se inscreve na Vale, no canal, ative as notificações. Quando sair um edital novo, vai chegar o sininho para você. Não se preocupe que a Vale não vai ficar enchendo ali de coisas que não tem a ver com concurso público. Todos os vídeos da Vale são relacionados a concurso público. E também deixe seu joinha, que ajuda bastante. Comente aqui embaixo. E se você quiser ser um dos nossos alunos, seja um preço muito especial, você vai ser um dos nossos alunos. E nessa reta final é muito importante você fazer questões, por isso a Vale está disponibilizando simulados. Clique aqui embaixo, adquire seu pacote simulado por um preço muito especial nessa reta final, tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Qualquer dúvida, @magna644, fique com Deus, um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Cuidado, não deixe para a última hora para fazer o simulado, tá bom? Terminou esse vídeo aqui, já clique aí, já adquire seu simulado por um preço muito especial. Se ele te salvar em uma questão, e essa é a sua questão de colocar dentro das vagas, já valeu todo o investimento, beleza? Fiquem com Deus, tchau, tchau.